Olá, estudantes! Dando continuidade aos nossos estudos, o tema da nossa aula de hoje é Revolução Francesa e Revolução Inglesa. Então, vou apresentar para vocês aqui o material que eu preparei. Vocês já devem ter conhecimento, de modo bem geral, sobre as chamadas revoluções burguesas, porque já produzi um material para vocês, já postei lá na plataforma. Então, hoje eu vou falar especificamente, de duas destas revoluções que constituem, são denominadas de revoluções burguesas. Então, esse aspecto que vocês já sabem. Então, essas revoluções, elas foram lideradas pela classe burguesa em determinados momentos da história. A gente vai estudar ao longo, de algumas semanas, outras revoluções burguesas, e vamos começar, falar sobre a primeira experiência, de revolução burguesa ocorrida no século XVII, que foi a Revolução Inglesa, e a Revolução Francesa, que é o marco da Idade Contemporânea, ocorrida aí no final do século XVIII. Então, esse material vai estar disponível para vocês que vocês possam acompanhar. A Revolução Inglesa, ela é uma revolução que pode ser dividida, concebida, pensada em etapas. Então, ela começa em 1640 e vai até 1688. Então, eu coloquei algumas características gerais, alguns elementos que são essenciais para que vocês entendam, esse processo revolucionário ocorrido na Inglaterra, praticamente no finalzinho da primeira metade, do século XVII, praticamente na segunda metade do século XVII. Foi uma revolução, um conflito entre a burguesia, basicamente, contra o monarca e todos aqueles que apoiavam. Então, burguesia versus absolutismo. Especificamente na Revolução Inglesa, diferente da Revolução Francesa, a Revolução Inglesa vai ter um caráter religioso. Esse elemento é um elemento muito específico, muito peculiar desta revolução. Então, o caráter religioso ele vai estar presente nas principais etapas revolucionárias desse processo. Então, não esqueçam deste item, que é um item específico da Revolução Inglesa. Foi a primeira revolução, burguesa, que permitiu a ascensão desta classe ao poder político, possibilitou também que a Inglaterra se tornasse pioneira no processo de revolução industrial, tema que nós vamos estudar mais para frente. E ela também é conhecida, a Revolução Inglesa, como Revolução Puritana, e a sua última fase, quando ela é finalizada em 1688, esta fase é conhecida como Revolução Gloriosa. Então, pode aparecer também nessas outras denominações. As causas gerais da Revolução Inglesa, eu tentei colocar aqui as principais, basicamente o absolutismo, o governo autoritário da dinastia Stuart. A dinastia Stuart tem início em 1603, com o monarca Jaime I, que era primo da rainha Elizabeth. Então, nós tínhamos, antes da dinastia Stuart, ou seja, no século anterior, no século XVI, ali nos anos 1500 e poucos, nós tínhamos uma dinastia que governava a Inglaterra, que se chamava dinastia Tudors. Os maiores representantes da dinastia Tudors que governaram a Inglaterra foram dois monarcas, o Henrique VIII, que criou a Igreja Anglicana, já comentei dele em outras aulas, quando falamos do absolutismo inglês, e a Rainha Elizabeth I também, uma monarca que governou mais de 40 anos, e ela governou praticamente sozinha. Pouquíssimas vezes, ela convocou o parlamento, mas esses dois monarcas da dinastia Tudors, eles conseguiram, fazer com que a Inglaterra avançasse, se prosperasse economicamente. Nesse sentido, a burguesia, os comerciantes, os donos de manufaturas, os mercadores, eles se enriqueceram, eles souberam administrar determinadas divergências religiosas, até porque o rei Henrique VIII cria o anglicanismo e adota essa religião como religião oficial do Estado, impõe essa religião, mas no governo da rainha Elizabeth, ela vai, de certa forma, conseguir gerenciar essas divergências religiosas existentes, no território inglês. A rainha Elizabeth,
ela acaba falecendo sem deixar herdeiro nenhum. Ela é conhecida como a Rainha Virgem, ela não tem filhos, né, ela não casou durante a sua vida e ela não deixou nenhum herdeiro. E aí o parente mais próximo da Rainha Elizabeth era o seu primo Jaime I, e então inaugura-se a partir daí, do ano de 1603, a dinastia Stuart, né? E a dinastia Stuart, nós vamos ter 4 monarcas que vão governar a Inglaterra durante o século XVII, em diferentes momentos, começando pelo Jaime I, primo da Rainha Elizabeth. Nesse período em que o Jaime I governou e depois, né, o Carlos I, houve muitas ações por parte desse governo monárquico de forma muito autoritária. Eles acabaram impondo a religiosidade e perseguindo pessoas, principalmente protestantes, puritanos que viviam na Inglaterra e que estavam ligados diretamente às atividades comerciais e manufatureiras, ou seja, né, os burgueses eram comerciantes, mercadores e muitos deles eram puritanos. Esses reis, mas o Carlos I, né, principalmente no governo dele, ele fechou o parlamento, coisa que não agradou a burguesia, que via no parlamento uma possibilidade de estar junto, decidindo os rumos do país. E claro, né, ganhando com as ações, principalmente aquelas voltadas para a economia. O governo também dos monarcas da dinastia Stuart, eles controlavam a economia, aumentavam os impostos sem aprovação do parlamento, então várias ações que desagradavam aí esta burguesia protestante que estava crescendo, né, de forma considerável na Inglaterra ao longo aí do século XVII. Essa ascensão da burguesia e da gentry, que é uma pequena e média nobreza, e essa baixa representatividade no parlamento também, né, se figurou como uma das causas gerais da Revolução Inglesa, porque eles queriam mais participação política, eles queriam ter acesso às decisões, porque essas decisões poderiam também beneficiar aí as atividades econômicas, né, que eles realizavam. Nesse contexto também nós não podemos esquecer da expansão do comércio, da manufatura, da mentalidade capitalista que está, né, se desenvolvendo e crescendo ali entre esses sujeitos coletivos e essas ideias liberais que vão gerando questionamento, vão gerando crítica, vão gerando novos posicionamentos e novas ações para que se modifique aquela realidade material. Eu estou só olhando do lado aqui porque eu estou controlando o tempo. Aqui eu tentei colocar para vocês as etapas da Revolução Inglesa para que vocês, né, tenham uma visão geral desse processo. Começa em 1640 com a Guerra Civil, então o Exército Real vezes o Exército Parlamento. O Exército Real, naquele momento, né, quem governava a Inglaterra no ano de 1640 era o Carlos I, né, então só para vocês não esquecerem aí. Então, Jaime I, né, depois Carlos I, e o exército do parlamento era chamado de cabeças redondas. Então, essa guerra, ela ocorreu durante 8 anos, e o exército do parlamento venceu esse conflito, e Carlos I acabou, né, sendo decapitado. Quem liderou esses exércitos que foram, né, se construindo ali durante esses 8 anos, foi uma figura, né, proprietário rural, um puritano, mas um estrategista militar, alguém que acabou se tornando uma referência naquele momento, foi o Oliver Cromwell. Só lembrando do nome dele, porque ele vai ser uma figura importante daqui a pouco para a gente falar sobre isso, né? Então, essa guerra civil, ela acabou prejudicando, né, as finanças inglesas, e nesse período da guerra civil, muitos sujeitos de diferentes condições materiais, diferentes grupos sociais participaram do Exército-Parlamento. Então, o Exército-Parlamento, ele não era formado somente por puritanos comerciantes, eram formados também por pequenos proprietários rurais, por trabalhadores urbanos. Então, você tem também uma mescla, uma heterogeneidade de grupos que participam deste exército. E é isso que a gente precisa
falar um pouco e marcar muito bem essa questão, porque essa é uma fase mais radical da Revolução Inglesa, por conta, né, do surgimento, do aparecimento desses grupos sociais que talvez não querem só derrubar, né, o governo do Carlos primeiro e fazer surgir uma república, mas querem algo mais, querem, por exemplo, a coletivização da terra, querem uma igualdade social, querem condições de vida melhores. Então, tudo isso está dentro, né, deste momento, que é um momento mais radical. E tudo isso vai fazendo com que a própria burguesia que lidera esse momento de conflito fique um pouco receoso também com a participação desses grupos, né? Entre esses grupos, nós temos os Levelers e os Diggers, são os dois grupos, né, que queriam muito mais que acabar com a monarquia absolutista na Inglaterra. E no ano de 1648 termina a guerra, o exército do parlamento vence, Carlos I, então, é decapitado, e começa, então, o que nós chamamos de República de Cromwell. Eu falo a história, né? A República de Cromwell, ou também conhecida, né, como uma ditadura. Por quê? Porque a partir do ano de 1649 sobe ao poder aquele que foi uma grande representação nesse período de guerra civil, o Oliver. E ele passa a governar aí a Inglaterra, mas ele não sai do poder, ele só vai sair do poder quando ele morre. Então, a partir de, se eu não me engano, de 1653, ele consegue o título de Lorde, um título que vai dar para ele amplos poderes políticos. E ele vai fechar o parlamento, vai repreender, né, os grupos mais radicais que participaram lá da Guerra Civil e que queriam muito mais, né, do que uma república, queriam direitos iguais, divisão de terras, falava-se num projeto de reforma agrária, vamos dizer assim. Então, o governo do Oliver, ele vai fechar o parlamento, ele vai governar até o final de sua vida, praticamente uma ditadura, mas vai ser um governo que vai consolidar a burguesia como uma classe muito poderosa, porque ele vai fazer várias ações que vão favorecer a prosperidade econômica relacionada ao comércio e à manufatura, e isso, consequentemente, vai fortalecendo a burguesia, seus chamados atos de navegação. Só para mostrar para vocês que um desses atos uma das ações estabelecidas no governo do Oliver é que todo produto, né, vendido pelos ingleses e adquiridos pelos ingleses teriam que ser enviados, né, e trazidos por embarcações inglesas e não por outras embarcações terceirizadas. E isso favoreceu muito, né, a frota marítima, o comércio marítimo inglês. Então a Inglaterra se tornou muito mais rica do que era, uma potência marítima, né, europeia naquele período. Então a burguesia está ganhando muito no governo do Oliver, então não importa se ele fechou o parlamento ou se ele está perseguindo, né, grupos mais populares, isso não importa para a burguesia, porque a burguesia está ganhando com isso, né. E o Oliver acaba falecendo, né, no ano de 1658, seu filho Richard, também conhecido como Ricardo Cromwell, governa por um ano, mas não consegue ter o apoio, né, de parte do grande escalão da sociedade. E aí, em 1660, volta-se a monarquia, restaura-se a monarquia na Inglaterra. A restauração monárquica, então, acontece com a volta, né, do filho do Carlos I, porque o Carlos I é decapitado, mas os filhos do Carlos I, eles se refugiam, tá? Eles fogem, então, da Inglaterra. Para sobreviver, então eles foram perseguidos, mas o pai morre, mas os filhos conseguem fugir daquela guerra e conseguir exílio, né, em outros países. No ano de 1660, a própria burguesia vai permitir que a monarquia retorne na Inglaterra. Veja que a burguesia fez tudo isso para derrubar, né, fez tudo aquilo, né, Guerra Civil, para derrubar o absolutismo, mas em 1660 ela permite. Por quê? Porque não tem uma figura que vai governar a Inglaterra como Oliver governou. E eles têm a burguesia tem um pouco de receio dos futuros governantes, das disputas internas que poderiam ocorrer e da instalação de um sistema
mais livre e mais voltado para atender as necessidades das classes populares. Então, a própria burguesia vai permitir que Carlos II, filho de Carlos I, volte a governar a Inglaterra. Então, esse período que Carlos II e Jaime II, ambos filhos de Carlos I, governam a Inglaterra de 1660 a 1689, foi um período que nós chamamos de restauração monárquica. Carlos II ainda vai conseguindo, né, se equilibrar no poder, governar atendendo aí, né, o parlamento, mas o Jaime II, ele acaba fazendo várias ações, como o pai Carlos I, fechar o parlamento, aumentar impostos, perseguir, né, os puritanos, então várias ações que vão desagradando, mas a burguesia começa a pensar, agora a gente precisa derrubar novamente, né, essa monarquia absolutista, mas sem a participação popular, porque nós não sabemos o que pode acontecer se, né, esses grupos mais radicais populares participarem desse movimento, no que isso pode levar. Então foi criada toda uma manobra política, né, a partir de ações nos bastidores políticos, nós usamos muito esse termo, em que a própria burguesia e uma parte da nobreza convoca o genro, né, de Jaime II, que é o Guilherme de Orange, que ele era príncipe, né, da Holanda, casado com a filha, né, mais velha de Jaime II, para, né, realizar essa ação de tomada de poder e derrubar, né, o governo de Jaime II. Jaime II sem apoio, né, do exército e observando, né, todas essas manobras e também lembrando do que aconteceu com o pai, né, da decapitação do próprio pai, ele acaba não resistindo, não tendo forças para resistir a esse processo. Então, em 1689, acontece o que nós chamamos de Revolução Gloriosa, é uma fase muito branda, muito tranquila, sem radicalismo, sem participação popular, que dá fim, então, ao processo revolucionário na Inglaterra, onde, então, Guilherme, né, de Orange, com a sua esposa, filha de Jaime II, tomam o poder, retiram o pai, né, do cargo, né, da função de rei da Inglaterra e passam a governar, então, como comonarcas este país. É instalado, então, a monarquia parlamentar constitucional, o Guilherme, né, tanto Guilherme quanto, né, Maria assinam, né, a Declaração de Direitos, que é o Bill of Rights, em que eles vão ser reis, né, a partir de então vai existir um rei na Inglaterra, mas praticamente não vai governar, porque é o parlamento que vai então assumir todas essas ações políticas, né? É o que nós chamamos de o rei reina, mas não governa. A chamada monarquia parlamentar constitucional existe na Inglaterra até os dias de hoje. Nós sabemos que a rainha Elizabeth, né, segunda hoje governa a Inglaterra, mas quem comanda, né, é o parlamento e os, né, congressistas na figura máxima do primeiro-ministro. Então, isso foi, né, a última etapa da Revolução Inglesa, chamada, então, nesse momento, de Revolução Gloriosa, né, instala a monarquia parlamentar, né, e aprova o chamado Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos. Aqui, então, uma imagem da execução do rei Carlos I da Inglaterra, então, né, tem como a gente trabalhar, né, alguns elementos aí desta pintura clássica, né, e de forma geral, né, a partir do momento em que o Guilherme assina o Bill of Rights, isso aí é uma gravura alegórica representando, né, que a partir de então os reis vão se declinar e vão respeitar esta determinação legal e o parlamento vai agir como órgão político dentro do território e algumas questões. O rei reina, mas não governa, que eu coloquei aqui para vocês, há uma liberdade de imprensa a partir desse momento, somente o parlamento vai decidir sobre impostos, a liberdade individual e de propriedade, né, as pessoas, o que beneficia praticamente a burguesia, e o habeas corpus e o júri popular, que são dois elementos que vão ganhar força depois, né, não só na monarquia parlamentar, mas nas repúblicas que vão, né, se formar a partir das experiências revolucionárias burguesas, tá bom? A segunda revolução que eu vou falar hoje é a Revolução Francesa, uma revolução que
já é uma revolução menor em termos de periodização, se comparada à inglesa. A Revolução Francesa dura 10 anos e ocorre praticamente 100 anos do término da Revolução Inglesa. Isso para que então vocês possam observar, né, como a Inglaterra está à frente, porque desde o final do século, né, 17, a burguesia naquele território já assume o poder, por meio do parlamento, já começa a comandar a economia, já começa a controlar uma série de negociações que vão beneficiar ela. E na França, não. Na França, né, o processo revolucionário vai ocorrer somente no final do século XVIII, vai ser um processo muito diferente da Inglaterra, conturbado, embora um dos elementos é que a classe burguesa lidera também, né, essa revolução na França. Mas a Revolução Francesa, ela foi tão bombástica, ela desencadeou tantas ações, tantos desdobramentos para além da Europa, para além da França, para além da Europa, e teve impactos até mesmo no continente americano, como influência de vários processos de independência, e também, né, lembrando que a França é o berço, né, dos pensadores iluministas, de ideias liberais que vão surgindo, vão questionando toda aquela sociedade e vão gerando, né, essas possibilidades de mudança. A Revolução Francesa, então, ela foi considerada pelos historiadores como o marco da Idade Contemporânea. Ela foi uma revolução liderada pela classe burguesa, mas com a participação popular. Teve muitas, né, fases nesse pouco 10 anos, mas teve muitas fases, e fases muito radicais e outras mais moderadas. Mas a participação popular na Revolução Francesa foi muito, mas muito maior do que a Revolução Inglesa. Essa revolução pôs fim também ao absolutismo na França e influenciou vários movimentos, né, de luta pela independência na América Latina e, né, fez surgir então essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que é o tripé do que nós chamamos de movimento iluminista, né, e é aí o tripé ideológico da própria Revolução Francesa. Para a gente saber, né, por que houve essa revolução na França em 1789, a gente precisa conhecer um pouquinho, saber um pouco mais sobre o contexto social da França pré-revolucionária. Então, lembrando, né, que a França era governada, né, por Luís XVI, da dinastia Bourbon, descendente do Luís XIV, né, a principal figura monárquica absolutista, a maior representação de um Estado absolutista, Luís XIV, o Estado sou eu, que construiu, né, o Palácio de Versalhes. Então, Luís XVI, da dinastia Bourbon, governava a França nesse período da Revolução Francesa. A sociedade francesa era uma sociedade bem rígida, tinha muitos resquícios da época do feudalismo. Ela era tripartida, vamos dizer assim. Então a sociedade era formada por 3 grandes grupos sociais, eles chamavam de 3 estados. O primeiro estado, o clero, que tinha em torno de 1% da população. Daí o segundo estado, que seria a nobreza, uns 2% da população, e 97% da população estava no terceiro estado. O terceiro estado era bem heterogêneo também, tinha desde a burguesia, que não tinham aí direitos políticos, não participavam da política, pagavam tributos, até os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais, ou seja, os camponeses, tá? Uma grande desigualdade social na França, né, nesse período de 1789, a carga tributária era altíssima e somente o terceiro estado pagava. Então o primeiro e segundo estado não pagavam impostos, e o terceiro estado pagava, e isso foi uma das causas, porque eles criticavam, porque só o terceiro estado pagava os impostos. Muitos grupos sociais que constituíam o terceiro estado viviam em péssimas condições, enquanto, né, o primeiro e o segundo estado viviam do luxo e da fartura. A França foi o palco, né, o palco maior, né, das ideias iluministas. A própria independência dos Estados Unidos acaba sendo uma causa da Revolução Francesa, porque a independência dos Estados Unidos ocorre antes da Revolução Francesa, apesar que a gente vai estudar um pouco mais para frente aí, o próximo tema nosso de aula. Há uma crise econômica tremenda, né, na França, né, no período que antecede a Revolução Francesa, devido a péssimas colheitas,
Daí, alta inflação, o custo de vida era muito caro, o Estado estava muito deficitário, porque gastou muito em várias guerras, entre elas a Guerra dos 7 Anos, e também apoiando a independência dos Estados Unidos, porque havia um conflito, né, entre a Inglaterra e a França, por isso que a França vai lá e apoia, né, a independência dos Estados Unidos, sem condições, né, de apoiar financeiramente, mas apoia, tirando os últimos recursos, né, que existiam e que poderiam ser investidos em políticas públicas. Há uma ausência de investimento no setor industrial também, então enquanto a Inglaterra está vivendo, né, momentos de prosperidade, de início, né, de transformação da manufatura para a maquinofatura, a França está muito atrasada nesse sentido, e também, né, uma outra causa também da Revolução Francesa foi o impasse na metodologia dos votos na Assembleia dos Estados Gerais, que foi convocada em 1788. Diante dessa crise toda, o que o Luís XVI fez? Convocou a Assembleia dos Estados Gerais, seria um parlamento, tá? E a Assembleia dos Estados Gerais, como já fala, uma assembleia formada, né, por representantes do primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, qual era a ideia do Luís XVI? Chegar na Assembleia dos Estados Gerais e anunciar, propor o aumento de impostos, que claro, quem ia pagar o terceiro estado. E o terceiro estado não era contrário a isso. Na verdade, ele queria que todos pagassem impostos, né? Tanto o primeiro quanto o segundo estado também. E por que o impasse na metodologia? Porque quando essa Assembleia dos Estados Gerais foi convocada em 1788, pouco antes, né, de estourar aí a Revolução Francesa, havia assim, ó, como que era a votação? A votação era por estado. Se a votação fosse por estado, primeiro estado um voto, segundo estado outro voto, terceiro estado outro voto. Quem ganha? O clero e a nobreza. Sempre o terceiro estado vai perder se o voto for por estado. Então, o que o terceiro estado estava propondo antes de qualquer coisa, de qualquer tipo de solução? Que fosse mudada essa metodologia de votos, que fosse colocado votos por cabeças, por pessoas, porque juntando o primeiro e o segundo estado, dava menos pessoas do que os representantes do terceiro estado. Assim, o terceiro estado poderia impor, né, uma possibilidade de mudança, né, na carga tributária em que os outros dois pagassem. Então, este impasse, né, foi também uma causa, uma ação, né, que gerou uma revolta muito grande daqueles que estavam reunidos lá na Assembleia representando o terceiro estado, tá? Aqui eu trago algumas imagens para a gente só observar ali, né, a questão dos três estados. Então, aqui está o clero e a nobreza, né, sufocando o terceiro estado, a questão da carga tributária, né, Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, que governavam então a França, e aqui mais uma caricatura mostrando, né, os dois estados explorando, né, o terceiro estado, e o terceiro estado, né, em péssimas condições, na miséria, tendo que, né, sustentar e sendo onerado pelo luxo e pela fartura, né, dos dois estados que não pagavam impostos, tá? E também, no caso, não tinham, né, os direitos políticos para mudar aí esta situação. Aqui tem as fases da Revolução Francesa, então coloquei, né, diferenciei aqui para a gente até ter uma visão mais nítida, né, de alguns momentos. Claro que a gente for ver a Revolução Francesa teve vários, né, pontos importantes, mas para mim esses seriam os principais. Então, em maio de 1789, né, na Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado se reúne e luta para a mudança de metodologia, né, do sistema de votação. Como eles percebem que o rei não ia, né, abrir mão daquilo, porque se ele abrisse mão, o terceiro estado acabaria propondo mudanças na carga tributária e o primeiro estado o segundo estado poderiam pagar. O que aconteceu? Depois eu vou mostrar uma imagem que destaca um pouco isso, né? Eles se retiraram da Assembleia dos Estados Gerais e foram para uma outra sala, né? No Palácio de Versalhes, numa sala chamada Sala da Pérola, e falaram: daqui a gente não sai enquanto, né, não for, né, decretada a monarquia constitucional, ou seja, a elaboração de uma nova Constituição para a França.
E as pessoas de fora ficaram sabendo, as pessoas resolveram apoiar, né, os representantes políticos do terceiro estado, e a população em geral começou, então, a fazer várias manifestações, várias mobilizações, entre, né, as principais, a tomada da Bastilha, que eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho, né, que foi o início aí da Revolução Francesa. Então, o início da Revolução Francesa é quando, então, né, as classes populares tomam a Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Aqui dá para que vocês possam perceber que foi assinada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento bem importante, que hoje é um documento, né, foi um documento tão importante que ele acabou colaborando para a construção de vários outros documentos de países que se tornaram republicanos, que fizeram, né, sua independência. Foi elaborada, assim, uma nova Constituição na França, em 1791, colaborando, assim, para a mudança de governo, acaba-se o absolutismo e começa a monarquia constitucional. Luís XVI, né, a partir de então, tem que governar junto com a Assembleia. Depois ele vai querer, né, tomar o poder novamente, tenta fugir para conseguir forças para voltar e acabar, né, com essa situação, com esse processo revolucionário, e surge, né, outras fases mais revolucionárias até uma fase mais branda que finaliza a revolução. Então, tudo isso aqui depois vocês podem assistir toda a aula e ver todos os slides e voltar aqui, vocês vão compreender melhor todas essas informações. E agora vamos por imagens. Então, essa aqui é a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Ela é convocada no ano de 1788, mas ocorre no ano de 1789. Luís XVI está aqui, essa é uma imagem que representa o monarca, o clero, né, primeiro estado, a nobreza, segundo estado, e o terceiro estado. Pode ver que tem muito mais pessoas do terceiro estado do que dos outros, por isso que o terceiro estado queria voto por cabeça e não voto por estado. Então, assim estava constituída, né, a Assembleia dos Estados Gerais, verificando que esse impasse não ia ser resolvido. Então, o terceiro estado, né, se retira daquela Assembleia dos Estados Gerais e se coloca em Assembleia Nacional. O que é uma Assembleia Nacional? Eles, então, o terceiro estado, resolvem, né, ficar ali naquele espaço até que uma Constituição seja aprovada na França, e com certeza essa nova Constituição acabaria com o governo absolutista, no sentido de criar uma monarquia constitucional, e aí, a partir de então, o rei tinha que convocar o parlamento em todas as decisões, principalmente essas decisões que decretariam, né, mudanças na carga tributária. Então, o terceiro estado se reúne aqui, e para apoiá-los do lado de fora, vamos dizer assim, né, nos espaços urbanos, né, fora desse local institucionalizado, as classes populares começam a reagir, pressionar e realizar várias movimentações para, né, que a Assembleia Nacional Constituinte tivesse força e que ocorresse mudanças, né, importantes na França a partir de então. Aí, uma das maiores movimentações ocorridas, e que, na verdade, é o marco da Idade Contemporânea, porque inicia-se, então, a partir disso, oficialmente, a chamada Revolução Francesa para os historiadores, e a tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Essa é uma imagem que representa, né, os populares, que são, na maioria, com os instrumentos que tinham de se defender e atacar, tomando a Bastilha. A Bastilha era uma prisão estatal, no sentido de prender aqueles que criticavam, né, o governo absolutista. Tinha poucos presos, na verdade, na Bastilha, mas o que tinha na Bastilha que interessava as classes populares era o armamento, as munições, porque a partir, né, da tomada da posse desses materiais, eles poderiam, então, enfrentar o exército, né, aqueles que faziam a guarda do rei. Mas muitos, né, dos militares também passaram a apoiar as classes populares devido às péssimas condições também, né, em que eles viviam e suas famílias e tudo mais. Então, a tomada da Bastilha foi bem importante, porque a partir, né, desse momento, o rei, né, e a própria nobreza e o clero perceberam a força do povo, né, o radicalismo, né, até onde vai um povo que está faminto, que vive na miséria e que quer lutar por mudanças. Então, a tomada da Bastilha é o marco da Revolução Francesa e da Idade Contemporânea também.
Aqui vocês podem visualizar, então não tem muitas, né, figuras assim de destaque, mas o exército perde, né, perde aí para a multidão que ataca e toma a Bastilha. Eles quebraram toda a Bastilha depois, né, de tomar todas as armas e munições, eles derrubaram a Bastilha, tá? Hoje, se você for para Paris, não tem a Bastilha lá, não existe, né? Porque eles derrubaram esta grande representação do absolutismo francês. A partir, né, disso, essa Assembleia Nacional Constituinte, ela conseguiu perceber que tinha forças, então, para lutar pelas mudanças, né, que desejavam. Lembrando que a classe burguesa, praticamente o terceiro estado, que estava representado lá no Palácio de Versalhes, eles estão, né, eles são burgueses, por mais que eles são representantes do terceiro estado, mas quem está lá advogando, questionando, querendo mudar, são advogados, são comerciantes, são profissionais liberais, então são pessoas letradas, intelectuais, que estão representando o terceiro estado, mas né, no caso é a cúpula do terceiro estado. Também importante falar que nesse processo revolucionário constitui-se um documento muito importante, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que por mais que seja um documento que nos nossos olhos hoje é até limitante, porque até o nome, né, dos direitos do homem e do cidadão, né, foi um documento muito importante, porque a partir dele, né, se constituíram vários outros documentos que defendiam, né, esse tripé aí das ideias iluministas, que é a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Esse documento ele foi, então, constituído no mês de agosto de 1789, né, já pouco depois aí da tomada da Bastilha. As mulheres participaram, né, bastante do processo revolucionário, junto com os seus maridos, apoiando os seus filhos, porque as mulheres também, né, principalmente as mulheres da classe trabalhadora, seja do campo, seja da cidade, viviam em péssimas condições, tinham que trabalhar tanto em casa quanto fora para conseguir, né, promover, colaborar na alimentação, e nos gastos todos que uma família tem, e as mulheres geralmente elas têm esse fervor, né, político por muitas vezes estar ligada, né, ao marido e aos filhos, né, querendo mudar aquela realidade para que no futuro, né, seus filhos não possam, né, não precisam viver a vida que elas vivem, que seriam marcadas por péssimas condições naquele espaço. Então eu trago para vocês, né, essas informações, revelando, né, que as mulheres nesse processo revolucionário na França, elas participaram ativamente, fundaram clubes políticos, chegaram até a discursar na Assembleia Nacional Constituinte, embora, né, elas não representavam diretamente o terceiro estado, participaram, né, de várias mobilizações, de várias tomadas de poder, da tomada da Bastilha, e elas chegaram a fazer uma marcha, né, um grupo de 7.000 mulheres, né, marchou até 14 quilômetros, né, de Paris a Versalhes, dá em torno de 20 quilômetros, mais ou menos, sobre chuva, para protestar contra, né, a falta de pão, e gritando, né, essa frase, vamos buscar o padeiro, a padeira e o padeirinho, né, essa questão da família monárquica. Essa marcha das mulheres aconteceu em outubro de 1789 e ela, né, tinha um objetivo, trazer o rei Luís XVI para Paris, porque, né, Versalhes ficava a 21 quilômetros, para a região de Paris, para o centro urbano, para pressionar ele cada vez mais, né, para admitir esse processo revolucionário e para estar ali no sentido de submisso, né, às novas autoridades que governariam a França diretamente, que seria, né, esse congresso, essa assembleia, esse parlamento. Então, poucos dias depois, né, a Assembleia Nacional também se mudou para a capital, e Luís XVI e a família também, né, veio para Paris. Nesse sentido, as mulheres conseguiram, né, o objetivo da marcha, que no início tinha lá 7.000 mulheres, essa marcha conseguiu alcançar mais eles falam em torno de 50, né, mais ou menos 50.000 pessoas, porque foram, né, foi uma marcha que depois foi agregando, muitas pessoas ao longo desses 14 quilômetros foram, né, fazendo parte desta marcha.
Então, o que eu quero que vocês entendam? Que quem faz a história somos nós. Essas mulheres não queriam viver naquela França absolutista e fizeram algo para mudar. Assim como nós hoje, né, somos agentes da história e futuro seremos agentes da história, né, nossos filhos, enfim, nossos netos. Quem faz a história somos nós. Se nós queremos mudar a história, né, que estamos vivendo, porque acreditamos que talvez não esteja boa para nós, é nós que temos que fazer, né, o processo de mudança, tá? A partir, então, de 1795, é instalada, então, a chamada monarquia constitucional. Luís XVI fica no poder, mas, né, com o Congresso, né, tendo que ser convocado em todos os momentos para todas as decisões. E mais o Luís XVI, ele está articulando ali com outros monarcas de outros territórios, tentando, né, fugir dessa situação e ganhar força no exterior para voltar com um exército forte para derrubar esse tipo, né, de governo. Ele não aceitava de forma alguma dividir o poder com o Congresso, né, com o parlamento. Então ele está ali, né, fazendo todas as artimanhas e tentando, né, uma contra-reação a esse processo revolucionário. Então aqui tem uma gravura que mostra Luís XVI, né, quando ele foi capturado, a família foi capturada, né, quase na fronteira, quase, né, chegando na saída da França. Ele foi capturado, né, por forças revolucionárias que apoiavam, né, a monarquia constitucional e foi declarado como traidor, fugindo do seu próprio país, não aceitando, né, o regime político, então, adotado, né, enfim, pela população em geral. Pensando na questão de representatividade, né? A partir desse momento, né, de 1792, a situação para o Luís XVI não vai ficar muito interessante, como vocês vão ver aqui para frente, e havia muitos grupos políticos nesse congresso, nessa assembleia, ela era bastante heterogênea, né, e aí esses grupos mais radicais começam, né, a ganhar mais poder, e nós vamos ver, né, o que acontece daí para frente. Aqui só para mostrar para vocês, né, que enquanto você tem, né, a monarquia parlamentar, o Congresso, trabalhando para as mudanças, enfim, para melhorar a França, você tem, né, uma assembleia formada por diferentes grupos políticos, né? Então aqui eu trago para vocês uma informação muito interessante, vocês não podem esquecer, pois tem tudo a ver com os dias atuais. Os jacobinos, né, era um grupo político que sentava à esquerda da assembleia, a planície, plano meio, né, do Congresso, e os girondinos sentavam à direita. E só o fato de eles sentarem nesses lugares, hoje a gente tem esses termos, você é de esquerda, você é de direita, meu partido é de esquerda, meu partido é de direita, né? Então, os jacobinos, eles eram representantes da pequena e média burguesia, e eles eram favoráveis, né, à manutenção da revolução para acontecer mais e mais mudanças radicais e de grande transformação, né? Então, eles lutavam aí para que as pessoas tivessem mais direitos políticos, eles eram apoiados aí pelas classes mais populares, e eles eram totalmente contrários à monarquia, até mesmo a monarquia constitucional, tá? A planície ficava no meio, né? Sempre tem aquele grupo que é centro, e os girondinos, eles eram representantes da alta burguesia, eles, né, temiam, né, a revolução porque eles achavam que questões mais populares poderiam emergir e poderiam atacar diretamente, né, os interesses desta alta burguesia. Então eles temiam um pouco, né, as ações das classes populares quando elas a possibilidade delas assumirem, né, o comando da revolução. E eles eram a favor da monarquia constitucional, né? Então os girondinos eram da alta burguesia, sentavam à direita, representavam os interesses mais conservadores. E os jacobinos à esquerda, interesses das classes populares, mais radicais, tá? E os jacobinos chegaram no poder a partir, então, né desse momento em que o rei Luís XVI tenta fugir e é declarado, né, um traidor, né, da sua nação. Os jacobinos, então, conseguem o apoio, né, de vários grupos e conseguem se fortalecer no Congresso, e eles conseguem, então, chegar no poder e instalam, né, a República Jacobina, também conhecido como período do terror. É o momento em que uma convenção, né, liderada por jacobinos, governam, né, o
país francês. Neste momento, muitos dos que eram contrários às ideias radicais dos jacobinos foram guilhotinados. Então, a guilhotina foi uma ferramenta que foi muito utilizada, um mecanismo muito utilizado durante o período que os jacobinos ficaram no poder. Por isso que esse período ficou conhecido como o período do terror, né, pelo uso da guilhotina diariamente, matando, né, todos aqueles que eram contrários a essas ideias mais radicais, e acabaram, né, tendo uma pira esses jacobinos, porque chegaram a matar até pessoas que eram jacobinos, mas que eles achavam que estavam, né, se corrompendo, mudando de lado, enfim. Mas teve algumas coisas que são importantes a gente, né, apontar que coisas que aconteceram no período em que os jacobinos, ou seja, os mais radicais, chegaram no poder, como, por exemplo, eles aboliram a escravidão nas colônias né, que a França possuía, eles fixaram, né, preços para os gêneros alimentícios de primeira necessidade, limites de preços, para que a população geral tivesse condições de ter acesso a eles, confiscaram algumas terras, permitindo, né, que essas terras estivessem nas mãos dos camponeses, assistência, né, às pessoas mais pobres, moradores de ruas, pessoas que não tinham, né, nenhuma condição para sobreviver, substituição do calendário gregoriano, que é o calendário que até nós utilizamos até os dias atuais, por um calendário específico, revolucionário, calendário republicano. Então, foi uma revolução que mudou até o calendário, que depois não durou muito tempo, né, mas é importante ressaltar isso, porque cai muito nos processos seletivos. E criou o Museu do Louvre, né, Escola Politécnica, Conservatório de Música, até porque os jacobinos defendiam muito as artes, eram intelectuais, defendiam muito a importância, né, do pensamento, das artes aí na formação humana. Uma das ações, né, que como eu disse para vocês, eles, né, usavam muito a guilhotina, foi no período que os jacobinos chegaram no poder, que eles decapitaram Luís XVI, em janeiro de 1793, então Luís XVI é decapitado, né, a Maria Antonieta também, em outubro de 1793, também é decapitada, então o casal, né, eles acabam morrendo aí na guilhotina. A Marat foi um jornalista muito famoso no período da Revolução Francesa, escrevia muitas críticas, né, ao absolutismo, era uma joia rara, né, naquele período no sentido de intelectual, de imprensa. Ele tinha uma doença que ele tinha que ficar várias horas, né, numa banheira com determinados produtos, né, específicos farmacêuticos, químicos, e o radicalismo chegou a tanto, né, no período que os jacobinos, a polarização chegou, né, num alto grau, que o Marat foi, né, acabou sendo assassinado em julho de 1793 por uma mulher que defendia, né, os interesses, ela pertencia, né, à ala mais conservadora aí, né, dos grupos políticos da época, que eram os girondinos. Então, só para mostrar para vocês um pouco também, no sentido que essa obra cai muito, é muito famosa, né? A Morte de Marat, nos processos seletivos. Então, essa polarização, né, que a gente fala muito hoje no Brasil, ela também, né, ela teve um alto, né, um nível muito elevado na França durante os 10 anos de processo revolucionário. Inclusive, o Robespierre, que foi o líder dos jacobinos, foi uma grande liderança aí jacobina, e que liderou esse período chamado período do terror, esse período chamado convenção, até ele foi guilhotinado no final das contas, mas daí, né, a mando aí dos girondinos, que é um grupo que vem para tomar o poder depois dessa fase do terror, e é um grupo, né, que representa a alta burguesia, então é um período, né, de maior conservadorismo, se anula muitas coisas, né, muitas políticas públicas ocorridas e realizadas no governo, né, dos jacobinos, e os girondinos então tomam esse poder para fazer com que esse processo revolucionário vá se apaziguando e que a França entre num momento mais de equilíbrio político e de menos radicalismo político e social, né? Então essa fase final da revolução é chamada de diretório. Ela, né, a França é governada por 5 pessoas que representam, né, politicamente os interesses dos girondinos, e a execução do Robespierre ocorre já no início, né, dessa fase, em 1794. De forma geral, né, então a Revolução Francesa
durou 10 anos, terminou em 1799. Ela é considerada uma revolução burguesa de caráter popular, lutou pelo fim do absolutismo na França, pela liberdade política e econômica. Houve muitas disputas de poder entre grupos políticos, como vocês viram, né, no período de 10 anos. A burguesia chegou ao poder, né, nesse contexto, mas houve uma reação da burguesia mais conservadora, que tinha o interesse de estar no poder, mas, né, não permitir que esses grupos mais populares também chegassem, né, no poder e que realizassem ações para além daquilo que a burguesia. Então, as próprias revoluções burguesas têm seus limites, por quê? Porque a burguesia também se limita, né, a lutar por determinadas ações, mudanças, que convém a elas, né? Isso a gente vai discutir ao longo, né, das aulas de história, enquanto vocês forem meus estudantes. É o marco da idade contemporânea e uma questão que, né, a gente traz sempre, né, no sentido de fazer uma reflexão, e os trabalhadores urbanos e rurais, o que eles ganharam, né, com o processo revolucionário. Isso é uma questão que a gente vai debater, né, no período em que a gente, né, vai depois discutir com mais complexidade tudo o que aconteceu depois de 1799, o governo Napoleão Bonaparte, todos os processos revolucionários que ocorreram durante, né, o século XIX na França. E um mapa mental para que vocês possam memorizar aí as palavras-chave, né, palavras que trazem, né, outras palavras, outros conhecimentos à luz do que nós estudamos aí da Revolução Francesa. É isso, pessoal, né? Desculpa aí uma aula foi muito extensa hoje. Vou parando aqui de apresentar e espero que vocês assistam a aula. Se vocês estiverem muito cansados, assistam, né, a parte da Revolução Inglesa, depois a parte da Revolução Francesa. Bons estudos, anotem as dúvidas, tragam essas dúvidas para as aulas ao vivo, para a gente discutir, porque essas dúvidas podem gerar mais e mais conhecimentos, né? Espero que vocês fiquem bem e aguardo vocês aí nas aulas ao vivo para a gente fazer reflexões mais profundas sobre as chamadas revoluções burguesas.